1.100. Agora, se eu tenho essa situação aqui, 1.500, 4.600, 3.400, 5.000. Qual que é esse valor? Ele provavelmente vai variar entre 2.000 e 4.500. Então eu tenho uma incerteza muito maior. Quando eu olho isso na forma como eu representei ali, eu vou pegar aqui rapidão. Acho que vale a pena mostrar melhor a ideia da validação cruzada. Eu tenho a ideia aqui, mas ficou faltando os gráficos. Então, quando eu calculo, para cada ponto eu repito esse processo, eu pego, tiro ele, aí eu uso a informação dos vizinhos para estimar. Faço isso para todo mundo. E aí tem duas formas de fazer também, tá? Eu posso simplesmente calcular a distribuição espacial. Então eu só tiro o ponto, uso o mesmo modelo e estimo, ou eu posso refazer o modelo toda vez também, dá muito mais trabalho. Então, se eu não tivesse aquele ponto, como seria o meu modelo e como que ficaria? Normalmente o que você faz é usar o mesmo modelo e só pegar a informação realmente de valor, sem mexer no modelo. Deixa eu trocar aqui. Não, tá. Isso aqui é simulação, tá? Que eu vou usar nos dados que eu vou mostrar depois, esse mesmo mapa. Faço simulação porque aí eu sei na prática, eu sei qual que é o valor real. Quando eu coleto não tem como saber. Esse é o mapa de referência, com um alcance de 200 metros. Aqui é o efeito a influência do efeito Pepita. Então, isso aqui é um efeito Pepita zero. Então, se eu estou próximo o suficiente, eu sempre consigo estimar. Aqui eu tenho 25% de efeito Pepita. Então, já começa a ficar tudo pingadinho. E aqui eu tenho 50% de efeito Pepita. Consegue ver que parece que é uma imagem com menos resolução, uma imagem com ruído mesmo. Isso é o efeito Pepita. Aqui eu tenho as estimativas usando trigagem ordinária, com 25 pontos, isso é uma área de 100 hectares, então é um ponto a cada 4. Aqui é um ponto por hectare e aqui é um ponto a cada 0,4 hectares. Como que a densidade da amostragem influencia na qualidade do mapa final. Vocês concordam que esse mapa aqui é mais parecido desse do que esses dois, certo? Ele tem mais ponto e os pontos conseguem capturar melhor esse nível de distância aqui. Quando eu coleto aqui, eu tenho exatamente um ponto a cada 200 metros, certo? Um ponto a cada 4 hectares. Então eu estou exatamente no alcance. Então o mapa fica mais ou menos. Como não tem nada de efeito Pepita, a correlação entre eles ainda é de 0,73, que é boa. Quando eu coleto na metade da distância do alcance, mais ou menos, aí eu tenho um 0,88. E quando eu coleto bem mais denso, eu tenho aqui 0,94 de correlação. Tá? Isso quando eu não tenho efeito Pepita. Olhem o quanto o efeito Pepita faz de diferença. Com 25%, na melhor das amostragens, eu já consegui só 0,7. Então, se eu tenho efeito Pepita, mesmo usando 10 vezes mais pontos, ainda fica pior do que esse daqui. Então, o que eu quero? Eu quero que não tenha nada de efeito Pepita, por isso que eu invisto em subamostras, e por isso que você tem que fazer uma condução da lavoura bem feita também. Por isso que é importante fazer a distribuição de fertilizantes bem feita, palha bem feita, todo o resto, porque isso influencia muito no efeito Pepita. Quando eu tenho 50% de efeito Pepita, mesmo lá com muita amostra, eu consigo estimar só 0,58 desse mapa aqui, porque olha, tem um ponto verde aqui do lado, um vermelho do lado do verde, tem um monte de coisa que realmente não tem como. Quando eu tenho uma situação dessas, qual que é a única forma viável de eu melhorar essa estimativa? É o que o Mori falou hoje no comecinho, é usar sensores, é fazer alguma coisa que me dê uma resolução altíssima, ou que eu pelo menos consiga utilizar alguma informação extra, tá? Então, às vezes, que sensor que pode ser? Talvez um sensor de NDVI, um satélite, um drone, alguma coisa,
ele sirva justamente para me dar essa informação de efeito pepita, e eu consiga filtrar isso um pouco do que eu coletei depois. Eu vou mostrar um exemplo. Então, a validação cruzada, como que é feito? Tira um, calcula com base nos outros, e aí depois você vê se ficou bom ou não. E aí aqui está um exemplo em cima daqueles mesmos mapas lá, só que aqui eu peguei com um alcance de 50. Depois eu mostro do alcance de 200. Isso aqui é assim, se eu pegasse aquele mapa, o mapa todo, tá? Todos os pixels lá, do mapa que eu simulei, tirasse cada um e calculasse com base nos vizinhos, esse era o ajuste que eu tinha. Então, mesmo sabendo quase toda a informação, faltando uma só, eu tenho um R quadrado de 0,95. Agora, olha o que acontece, isso é com efeito pepita zero. Olha o que acontece quando eu tento estimar ele utilizando apenas 25 pontos. Então, um ponto a cada 4 hectares. Pensando que o alcance aqui é baixo, tá? Olha como é que ficou a minha estimativa. Horrível, né? Eu estimei a média para todo mundo. E deu negativo ainda. A correlação aqui. Então tá... Quer dizer, onde é alto eu estou estimando baixo, onde é baixo eu estou estimando alto. Porque é aleatório e aconteceu isso. Quando eu coloco um ponto por hectare, só que ainda estou no dobro do meu alcance, eu tenho 0,27 aqui de R ao quadrado, que ainda é de R de correlação, ele é muito baixo. E quando eu chego aqui um monte de ponto, está mais ou menos no limite, ainda assim eu tenho 0,43 só, porque as manchas são muito pequenas realmente. Aí quando eu tiro ele, a validação fica ruim. Vindo para o último aqui, ó, quando eu tenho efeito pepita, ó, mesmo só comparando, tirando ele e comparando com os vizinhos, eu tenho só 0,6 de correlação. E aí, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Quando eu tenho um alcance de 200 metros, aí as coisas começam a fazer mais sentido. 0,99 aqui, se eu estimar ele com base nos vizinhos, tendo todo mundo conhecido. Com poucos pontos eu já consigo alguma coisa aqui, tem uma parte que ficou ruim. Mas aqui, ó, com um ponto a cada hectare, eu tenho 0,77. E aqui eu tenho 0,89. Isso sem efeito pepita. Se tiver efeito pepita, na melhor das hipóteses, chegou aqui a 0,72. Então, ficou claro isso? Qual que é o que eu gostaria que os meus mapas tivessem quando eu fosse coletar? Um alcance grande e um efeito pepita baixo. Citar esse exemplo aqui, ó. Então eu tenho um efeito pepita alto aqui. Isso aqui é para estimar CTC do solo. Digamos que nessa condição é uma área grande, tá? Isso é uma área de 5.000 hectares. Eu tenho 1.000 pontos. Um ponto a cada 5 hectares. Se eu quisesse estimar CTC aqui, eu tenho um efeito pepita mais ou menos alto e eu tenho informações extras que eu posso usar que conseguem me traduzir isso. Então isso aqui é um mapa de Landsat de 84, antes de ser aberto para a lavoura. Esse aqui é esse mapa convertido para NDVI. Aqui os valores, cerrado, época da seca, são valores baixos. E aqui está a CTC. Olhando o mapa assim, vocês conseguem ver que aqui parece que está relacionado com lá, a parte branca com a parte branca, a parte alta, certo? Quer dizer, onde tinha vegetação, a CTC está mais alta, era orgânica, ou a vegetação já estava lá justamente porque tinha mais argila. Então eu consigo fazer o que se chama de cocrigagem, ou crigagem com deriva externa. Esse aqui é o valor da crigagem ordinária, como está variando aqui, e aqui com a deriva externa. Então eu incluí aquela informação que eu tenho de variabilidade com base na vegetação junto no modelo. E aí eu tenho um mapa muito mais bem definido. Está vendo aqui com esses anéis assim, porque eu fico na dúvida aqui de onde acontece a transição, porque eu não tenho amostra. Aqui eu tenho ele muito mais bem definido porque eu sei. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho alguns pontinhos meio aleatórios, aqui não, aqui eu tenho onde eu sei. Aí por que eu sei que esse daqui é melhor? Porque olhando a validação cruzada dele, quando eu faço só a crigagem ordinária aqui, só uso a informação do CTC, eu tenho R quadrado de 0,77 e além disso, a minha CTC observada, ela está muito subestimada em relação a que foi estimada. Eu tenho que multiplicar aqui por 1,5 para ser parecido com a real. Por quê? Porque naqueles valores, se vocês pensarem aqui, ó, aqui, quando eu tenho um valor muito alto, eu estou estimando sempre para baixo, porque eu fico na dúvida, eu tenho para a média. Já quando eu usei a deriva externa, que é aquela informação da vegetação, por que eu usei aquilo lá? Porque eu peguei vários mapas e achei qual que dava mais correlação. Eu melhoro bastante o meu R quadrado, vai para 0,6, mas principalmente eu não tenho tanto aquele problema de sub ou superestimar
e eu tenho uma amplitude maior de estimativa aqui. Eu tenho valores sendo estimados até 6, quase, enquanto que aqui a minha estimativa estava variando de 3 a 4 só. Porque eu tinha dúvida, eu tinha muita incerteza, então tende para média. Uma outra aplicação que vale a pena mencionar aqui para a geoestatística, ela não serve só para interpolar, ela serve para fazer análise estatística também. Então esse aqui é um exemplo. Eu quero fazer um experimento de validação para taxa variável de semeadura. O que eu fiz aqui? Esse aqui seria o meu mapa da área, com base em algumas coisas que eram de interesse aqui. São várias coisas. Tem teor de fósforo, tem textura, tem índices de vegetação. Esse seria o meu mapa de recomendação normal, variando aqui de 400 a 530 mil plantas, né? Soja super precoce. E esse é o mapa que eu fui lá e apliquei. Eu joguei um grid em cima aqui de taxas fixas. E eu consigo comparar depois, eu consigo fazer a interpolação, por exemplo, do mapa de produtividade, usando essa informação também, se foi taxa fixa ou taxa variável. E eu consigo ter, por exemplo, dois mapas, um da taxa fixa e outro da taxa variável. Eu tenho amostras próximas aqui, tanto de um quanto da outra, e fazer uma comparação, uma subtração de mapas depois para ver aonde a taxa variável foi mais eficiente, se ela foi no geral, se teve algum lugar específico que eu ganhei mais, esse tipo de coisa, tá? Tem bastante coisa de análise de experimento que dá para fazer usando geoestatística. Só para deixar como referência aqui, então o Léo vai trabalhar um pouco depois de vocês com o Vesper. O que eu uso normalmente é o R para fazer geoestatística, porque ele é muito completo, não é fácil de... O learning curve dele, a dificuldade de aprender no começo, realmente, ele é bem diferente do resto. Na graduação usei GS+, também, que é bem mais simples, é parecido com o Vesper, só que não é livre e também não tem evoluído muito. E essa daqui que eu acho que é uma das ferramentas mais completas que se tem, que é a do ArcGIS, o Spatial Analyst, que é utilizado que dá para você fazer anisotropia, dá para você ver um monte de coisa. Eu particularmente nunca trabalhei muito com ele, mas eu sei que dá para fazer. Então são softwares mais geoestatísticos mesmo. Qual que é o problema? O problema é que a maior parte deles não tem uma interface fácil de eu já pegar os dados em qualquer formato e já exportar eles em um shape, alguma coisa assim. Normalmente esses programas não tem. Então, se for para fazer neles, você acaba tendo que migrar os dados depois para outro, converter e esse tipo de situação. Bom, é isso. Estou à disposição para tirar dúvidas. Tem meu contato aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, vou estar mais ou menos por aí também. Sou Mato Grosso. Só isso. Ô, Rodrigo, no Sinop, em qualquer lugar, me acha por lá. Caso a caso, você estuda qual método de interpolação que você vai usar? Ou você tem um método que você gosta mais porque dá um resultado melhor? Para mim o método é a crigagem. Os outros são todas simplificações dele. Então se fizer uma crigagem e o ajuste é parecido com uma inversa da distância, mesmo assim eu vou usar a crigagem. Daria para você fazer assim, um apanhado melhor entre o que é crigagem e o inverso da distância, que você disse que a crigagem é mais complexa, o inverso da distância vem dela. O inverso da distância, ele só considera a distância entre pontos. Só isso. Entendeu? Eu tenho um ponto aqui, eu tenho 10 pontos ao redor e todos estiverem na mesma distância, todos vão ter um peso. Esses 10 pontos vai depender da distância que eles tiverem entre eles e vai depender também da direção, dependendo se for anisotrópico. E além disso, os pesos vão ser melhor calculados. Então não é só a distância ao quadrado. A distância vai variar em função do alcance. Coisa que o inverso da distância não considera, que é o alcance da dependência espacial. Então tem muito mais parâmetros para você ajustar a crigagem do que no inverso da distância. Eu tenho experiência lá em Mato Grosso também. O que você tem visto lá, tanto dessa parte, acho que tem as coisas de consultoria lá, das empresas, dos grupos grandes, o que você tem visto que eles têm feito lá? A gente aqui, como a gente está como exemplo, a gente trabalha com um grid já engessado, né, nos pontos. Então a gente trabalha com 9 subamostras e um grid de 10. O nosso devido, para dizer, não é custo e sim logística. Então a gente tem muita área e coleta com 2 participantes só. A gente coletava com 1, 2 agora. Então a gente tem que fazer
entre 35 e entre 30 e 35 mil de AP por ano. Então, você acha que a gente está por fora do padrão? Ou você tem visto alguma coisa diferente? Eu devolvo a pergunta. Quando você faz um mapa, você interpola, você coleta uma a cada 10 e interpola. Sim. Quando você olha para o mapa, o quão confiável você é, quanto confiança você tem no mapa? Não, hoje a gente sabe que mascara muito. Porque a gente trabalha com essa parte dos vizinhos próximos, né, no caso do quadrado. Então a gente sabe que a gente mascara muito pensando em quê? Qualidade não, facilidade de aplicação. Na facilidade você diz o quê? Para o controlador? Equipamento, isso. Isso eu acho que não é algo que você precisa se preocupar, não. A parte hidráulica lá, a gente tem tido bastante problemas quando a gente faz uma alteração muito rápida de taxa. Mas nesse ponto a brigagem é muito melhor, porque você consegue controlar a suavização, entendeu? E assim, o controlador tem o erro dele também, mas aí é meio que independente. Dentro daquele pixel e daquela velocidade, você não vai ter alterações muito bruscas com uma brigagem bem ajustada. Você vê nos meus mapas, você não sai de 10 toneladas para 2 toneladas. Você sai de 2 para 2,5. Acho que esse não é uma das justificativas. Agora, com relação à sua pergunta, o que a gente tem visto, tá na Terra Santa, também a gente fazia mais que isso por ano, com relação a essa densidade, ela é útil principalmente para situações que você tem talhões que eram diferentes e foram juntados depois, ou que o histórico de abertura é diferente, o histórico de cultura é diferente. Para esse tipo de variabilidade, que tem um alcance grande, tem um alcance aí na ordem de 1000 metros talvez, funciona. Agora, para variabilidade em escala menor, para coisas mais inerentes do clima, vocês têm que lembrar que uma das coisas que causa variabilidade é colheita, né? É produtividade. Se eu tenho praga, se eu tenho nematóide, se eu tenho um monte de coisa influenciando a produtividade, isso acontece numa escala menor e aí o risco de coletar um ponto a cada 10 é você estar coletando só informação de efeito pepita praticamente. Você está caindo nos lugares errados e isso está mascarando. Então precisa avaliar bem se não vale a pena trabalhar com subamostras mais espaçadas e trabalhar realmente com Grid menor às vezes. Ou com grid menor. E a gente tem uma das unidades que a gente trabalha desde o padrão, desde o início, de quando foi feito a área de abertura, a gente trabalhou com grid de 5. Então a gente tem feito um comparativo, já tem feito outra parte, mas a parte que a gente tem visto bastante é a logística. Então a gente tem que repensar por esse lado também. A estratégia que a gente adotou um pouco lá na Terra Santa foi assim, foi primeiro priorizar áreas. Então, tem área que você olha histórico de imagem de satélite, você conhece a lavoura e tal, você sabe que não tem muita diferença, que ela é relativamente homogênea, você trabalha pela média talvez, e você usa aquelas amostras que você ia colocar ali, você coloca mais denso numa outra área que você espera mais resposta, você vê mais diferença, tem mais mancha, tem diferença de textura, esse tipo de coisa. Além disso, dentro das áreas que a gente fazia, de fato, coleta em grade, eu olhava o mapa e definia. Várias áreas a gente coletou em grade e aplicou em taxa fixa, porque não tinha condições de confiar no mapa. Você direciona equipamento e tal para fazer isso. Em algumas áreas, mesmo tendo coletado em grade, você direciona para fazer em taxa fixa. Pensando em qualidade de aplicação, no caso. Não, pensando em qualidade, mas não no sentido de distribuição. Pensando em qualidade porque se você não confia no mapa, não tem por que você colocar 2 toneladas a mais no lugar que, embora esteja indo mais calcário, você não tem confiança. Então você faz pela média e coleta de novo depois, faz alguma coisa nesse sentido. As perguntas? Grid lá, você pode falar alguma coisa do que você fazia? Como você fazia lá? De forma de escolher os pontos? Isso. Você trabalhava com grid lá, você falou, né? Sim. Você trabalhava com grid de em torno de 3 hectares. E aí a coleta 0 a 20, você fazia estratificada também ou não? A gente fez, para as áreas que a gente trabalhava com perfil de solo para algodão, que era preparado com a IVECA 40, a gente coletava, por exemplo, 1 a cada 3 em superfície, 0 a 20, e 1 a cada 9 de 20 a 40. Porque normalmente na segunda profundidade você tem menos variação e você tem a correlação. Então, para interpolar a segunda camada, eu uso a informação da primeira, que é mais densa. Então, eu fazia dessa forma. Eu dava 30% dos pontos também de 20 a 40, e os outros só 0 a 20.
Mas na maior parte das áreas que é só preparo para cultivo de soja e milho, que é até 25, aí trabalhava com 0 a 20 só a amostragem. E fazia 1 ou 2 pontos no talhão para ter uma ideia do enxofre, essas coisas assim, mas sem fazer mapa, daí fazer aquela média. E a distribuição dos pontos, eu sempre procurava olhar a área. Eu conhecia todas as áreas, eu olhava bastante. Eu olhava para a imagem de satélite também. Principalmente, mais do que para concentrar pontos em um lugar ou outro, apesar de fazer isso, principalmente para tirar pontos de lugares que eu sei que ia ser problema. A gente tinha muito talhão que foi remodelado, então tinha estrada antiga, tinha um monte de calcário antigo, então de tudo isso eu conseguia afastar os pontos dali porque eu sabia que era algo que não ia representar. Essa era a utilidade que eu via de mexer na grade. Fora isso, em algumas situações, em algum lugar que você via a parte de baixo do talhão, que varia mais a textura, colocar mais ponto, algumas coisas assim também fazia. Mas mais era para isso, é para evitar pontos que eu sei que ia ser problema. Fechado? Peraí, não, acho que antes do código vamos bater a ação mais difícil de ver a agrupação. Rodrigo, mais nenhuma pergunta para ele? Então vou agradecer.